todos e todas os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas também que vão estar ouvindo e vão prestar atenção na meditação deste áudio, que nós fazemos com todo o nosso coração, nós fazemos com muita alegria para honrar o nosso Deus, para glorificar a Deus e agradecer a Deus pelas suas bênçãos que Ele dá para nós todos os dias. Nós, na nossa oração, no final, vamos todos unidos orar e pedir para o Senhor que Ele tire de nós essa tribulação que nós estamos passando. Então, a oração diz que a oração, ela tem muito poder, a oração da fé. E nós vamos estar orando, confiando que o Senhor vai nos ouvir. E hoje vamos estar meditando, vamos meditar em Mateus, no capítulo 12, um título menor que chama A Geração Perversa Procura Sinal, no verso 38, em Mateus 12, 38. Nós vamos ler e depois vamos ler do verso 43 até o 45, no mesmo capítulo 12. Então, já vocês, nas suas Bíblias, eu suponho que estão prontos em Mateus 12, 38. O nosso Senhor Jesus, naquela época, 2000 anos antes do nosso tempo, Ele estava em Jerusalém, o Senhor estava ensinando a palavra dele, que nem sempre. E também ele estava perante os fariseus e os escribas, que naquele tempo eram os inimigos do Senhor. Os fariseus e os escribas, eles eram os intérpretes e os mestres também da lei, que tinham a função de ensinar a lei de Moisés nos sábados, aos sábados. Então, eles se achavam pessoas importantes e superiores. E eles não acreditavam no Senhor. Eles negavam a doutrina dele, o ensinamento dele, e é por causa disso que o Senhor muitas vezes chamava eles de escribas e fariseus hipócritas. O Senhor chamava eles porque eles fingiam ensinar a palavra de Deus, mas eles mesmos nem conseguiam entender o que eles estavam tentando ensinar. Porque o Senhor Jesus, ele estava se manifestando conforme as profecias dos profetas da antiguidade, e eles não tinham condição de discernir e entender que esse era o momento que todas aquelas profecias do Senhor Jesus estavam se cumprindo. Por causa disso, ele chamava eles de hipócritas, porque eles estavam ensinando e falando que eles tinham uma coisa que eles não tinham. Eles diziam que eles tinham de Deus e tinham muita doutrina, mas eles não tinham na real, porque eles rejeitaram o Senhor. Então, nesta ocasião, nesse evento aqui, o Senhor estava pregando o reino dos céus e a palavra dele, o evangelho dele, e diz que alguns dos escribas e dos fariseus responderam para o Senhor: Mestre, queremos ver um sinal de tua parte. Quer dizer, nos dá uma prova. Como você vai mostrar para nós que o que você fala realmente é a verdade, que você realmente é o Messias, é o enviado de Deus? Então, nos dá um sinal para nós acreditarmos. E então o Senhor, ele ficou bravo, porque ele não queria dar satisfação para eles, sinal para eles, porque eram pessoas hipócritas e falsas, rebeldes, e Deus não ia dar sinal nenhum para eles. Então o Senhor respondeu para eles: uma geração má e adúltera. Ele chamava esses fariseus e escribas de uma geração má e adúltera. Ele disse: pede um sinal, porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Então, o Senhor falava para eles aqui, por meio dessa metáfora ou desse exemplo que aconteceu com Jonas. Vamos lembrar a história de Jonas, que Deus mandou ele para pregar na cidade de Nínive e levar uma mensagem para eles, mas Jonas não quis ir. Ele quis fugir e ele foi num barco, mas jogaram ele no mar porque o mar ficou muito bravo e eles estavam quase no naufrágio. Então eles acharam que tinha alguém, que era culpa de alguém aquilo lá. Então ele disse: sou eu, me joguem no mar. Ele disse: é melhor vocês me jogarem no mar porque
desse jeito eu não vou ter que pregar para as pessoas de Nínive. Mas o Senhor, no poder dele, permitiu que aparecesse um peixe grande e ele comeu Jonas e teve ele 3 dias e 3 noites no ventre dele. E essa história que aconteceu com Jonas, Deus deixou porque ia ser a figura, a sombra, a representação do que vinha no futuro, o simbolismo. Do mesmo jeito que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre e no estômago daquele peixe, do mesmo jeito o Senhor Jesus, ele ia morrer. E aos 3 dias, depois de 3 dias, ele ia ressuscitar. O nosso Deus permitiu que Jonas vivesse aquela experiência para mostrar o que ia acontecer com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sabia de todas aquelas coisas e que isso tinha acontecido por causa dele e que isso aí realmente era um sinal que só o Senhor Jesus entendeu e aqueles que acreditavam nele também. Então, por causa disso, o Senhor disse para os fariseus e os escribas, ele disse, vocês, sendo uma geração adúltera e má, pedem um sinal, mas eu só vou dar o sinal de Jonas. Lembrem-se da história de Jonas, o que aconteceu com ele. Do jeito que ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do mesmo jeito vai ser com o Filho do Homem. O Filho do Homem estará no coração da terra por 3 dias e 3 noites. E é porque em alguns lugares da Bíblia nos ensina que durante aquele tempo o Senhor Jesus esteve pregando para os espíritos encarcerados. Ele esteve pregando para eles o Evangelho. E esses espíritos encarcerados, aqueles espíritos presos, que foram as pessoas que morreram antes do dilúvio, antes de Noé, aquelas pessoas que viveram desde Adão até Noé, eles viveram na maldade, no pecado, e Deus destruiu eles com o dilúvio. E é para eles que o Senhor Jesus foi pregar aqueles 3 dias que ele esteve morto. Ele pregou para eles do Evangelho, para aqueles espíritos encarcerados, para aquelas almas que tinham morto naquela época. Então, o símbolo ou a figura de Jonas, a representação de Jonas, queria dizer que isso ia acontecer com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando ele deu o ensinamento, eu acho que os fariseus entenderam sim, mas eles não aceitavam o Senhor. Eles ficavam ainda mais bravos quando eles percebiam que o Senhor estava tentando ensinar para eles a doutrina e o Senhor estava no direito dele. Nas opiniões e no conhecimento que ele tinha. E eles, como eles achavam que eram mais do que os outros, os fariseus e os escribas, eles achavam que eram superiores, então eles ficavam enraivecidos quando o Senhor deixava eles quietos. E então no verso 41, o Senhor continua falando com eles e disse, os homens de Nínive, no futuro, quando for o juízo final, disse, se levantarão no juízo com esta geração. Com quem? Com os escribas e os fariseus que foram testemunhas de ter visto o Senhor Jesus pregar o seu evangelho na Judá e em Jerusalém. Então, por causa disso, o Senhor diz, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, os escribas e os fariseus, e a condenarão. Diz que aqueles de Nínive vão condenar os escribas e os fariseus. Por quê? Diz, porque eles se arrependeram naquela época com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas neste lugar. Então diz que eles se arrependeram quando Jonas pregou para eles lá naquela época. E neste momento, no momento do Senhor Jesus, não estava Jonas pregando para as pessoas, estava o Senhor Jesus, o Messias, o Rei, o Salvador. Era quem estava lá no meio deles, pregando para eles, e eles não acreditaram. Por causa disso, diz que esses homens naquela época, aqueles de Nínive, iam julgar, acusar os escribas e os fariseus no juízo final, porque eles nunca quiseram ouvir as palavras do Senhor da glória. Por causa disso, diz,
Eis que está aqui, nesse momento, quem é mais do que Jonas neste lugar. O Senhor Jesus, ele era superior que Jonas. E aqueles de Nínive, eles se arrependeram com as palavras de Jonas. E como era possível que os fariseus e os escribas não se arrependessem com as palavras do próprio Senhor e Salvador, o Rei? Então, no 42, o Senhor continua ensinando um outro exemplo que aconteceu e diz: a rainha do sul. Diz, a rainha do sul se levantará no juízo final também com esta geração de fariseus e escribas e a condenará, diz, e a condenará. Condenará aquela geração de fariseus e escribas, porque ela veio desde muito longe, diz, dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão neste lugar. Diz, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão neste lugar. Falando do Senhor Jesus, é claro. Ele era superior que Salomão. E aquela rainha, ela viajou desde muito longe. Ela viajou só para ouvir a sabedoria de Salomão e admirar ele, e levou para ele presentes. E aqui o Senhor Jesus, sendo o Rei e o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, ele estava lá, no meio deles, e aqueles fariseus e escribas não acreditaram nele. Por causa disso, o Senhor disse que aquelas pessoas da antiguidade iam estar condenando eles no juízo final. Bem, então nós temos que apreciar, valorizar a palavra do Senhor hoje, já que se passaram mais de 2000 anos da pregação do Senhor Jesus lá em Jerusalém. Nós temos experimentado as experiências com o nosso Deus, com o Espírito Santo, com os dons espirituais, com os milagres e os sinais e todos os prodígios que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Desde o momento que nós conhecemos a palavra de Deus, temos vivido experiências formosas com Deus e percebemos que Deus existe, que Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é um Deus em espírito e Ele está em todos os lugares, e é só nós clamarmos e pedirmos para Ele que Ele vai nos ouvir. E Ele nos permitiu formar uma igreja, uma congregação, para que as pessoas fiquem juntas para louvar, cantar e procurar o Senhor de todo o coração. Então, nós não temos que desvalorizar nem menosprezar, mas melhor temos que acreditar no Senhor, confiar nele, procurar Ele de todo o coração e continuar em frente. Nós não temos que dizer que não precisamos nos congregar num lugar. É claro que precisamos, porque Deus nos deu os dons espirituais e o dom da profecia, o dom de imposição das mãos, os dons de milagres, de curas, de visões, de sonhos, de discernimento, dom de expulsar demônios. E nós todos precisamos trabalhar para o Senhor, impor as mãos uns nos outros para que Deus se manifeste com os milagres dele. E desse jeito também os dons espirituais que Deus tem dado para nós possam ser trabalhados e nós ganhemos muitas almas e muitas pessoas para Deus. Todos têm que participar. As pessoas recentes que nunca se congregaram na igreja, mas que um dia vão ter a chance de fazê-lo. Eu sei que tem muitos corações dispostos para este trabalho, esta obra maravilhosa, para assistir na igreja, na congregação, e é lá onde vamos ver também a manifestação do Senhor abertamente com os dons dele e as maravilhas dele. Então é o convite que eu faço para vocês lerem a Bíblia, abrirem a Bíblia, comprarem a Bíblia, para vocês orarem e agradarem o Senhor, porque o Senhor é poder e Ele está fazendo um chamado para as pessoas. Ele está neste tempo se manifestando. Deus permitiu que viesse essa doença do coronavírus para provar muitos corações, muitas pessoas, para castigar uns outros. E Deus também tem bênçãos. Depois de todas essas coisas passarem, Deus vai estar abençoando, Ele vai estar prosperando, dando progresso, triunfos para a sua igreja e os seus crentes. Então, vocês que estão ouvindo,
O ensinamento é importante vocês acreditarem em Deus, acreditarem no Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em meio de nós, o Espírito Santo está guiando e nos orientando por sonhos, visões, profecia. Ele está falando pelos nossos lábios, pela nossa boca. Ele fala conosco e o Senhor nos usa para falar, porque Deus usa as pessoas, os seres humanos, como instrumentos para falar com as pessoas, para consolar as pessoas. Então agora, no final, quando nós estivermos fazendo a nossa oração, pedindo para Deus pelas petições, pedindo para Deus pelas nossas necessidades, pedindo para o Senhor que Ele tire essa tribulação de nós e pedindo para o Senhor também pelas nossas dívidas, porque tem muitas pessoas que agora não têm trabalho e não têm o dinheiro para conseguir pagar as suas obrigações, o aluguel. Tem muitas pessoas que estão sofrendo doenças. E tem pessoas também que estão sofrendo incompreensões com a sua família, brigas entre esposos, entre casais, entre as famílias, parentes, pais com filhos, filhos com pais, casais que estão se divorciando, todos esses problemas. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, homens que sofrem, mulheres que estão sofrendo, mas tudo tem uma solução, tudo pode ser resolvido. Abrir a Bíblia, ler, acreditar com todo o coração, se dispor para Deus e pedir para Deus. Com todo o coração, pedir para Deus misericórdia. Para orar para o Senhor, não precisamos saber um monte de palavras. Simplesmente é suficiente você falar com todo o seu coração para Deus. Senhor, eu quero que me ouças. Olhe a minha situação, olhe a minha tribulação, olhe a minha doença, o meu sofrimento. Eu quero que eu me ouças. Eu vou ler a Bíblia e eu quero que me deixes entender, que me des entendimento para entender e compreender, mas eu também quero que me ouças, que me vejas e que tenhas misericórdia e tires de mim a minha dor, a minha tristeza, a minha angústia, as doenças dos meus parentes. Olha as bruxarias, as feitiçarias, tudo isso você pode falar com o Senhor. E é isso que nós chamamos de orar. E então Deus vai ouvir e vai libertar você e vai abençoar você. Então o Senhor, quando Ele faz o milagre numa pessoa e Ele tira bruxarias, por exemplo, feitiçarias, por exemplo, aqui nós temos um caso que nós vamos ler esses 3 versos que saem um pouco do tema que nós estávamos lendo antes, mas aqui o Senhor dá um exemplo que também tem a ver com a vida espiritual das pessoas. Nós sabemos que tem muitas pessoas que fazem bruxarias e feitiçarias para outros e tem muitas pessoas que sofrem com aquelas maldições e eles acabam sendo escravos daqueles espíritos imundos que perturbam eles, não deixam eles dormir, não deixam eles em paz. E o Senhor Jesus também dava uma explicação aqui no verso 43 ao respeito disso, no próprio capítulo 12, no verso 43, o Senhor diz: mas quando o espírito imundo sai do homem, esse espírito imundo também é porque naquela época que o Senhor Jesus estava pregando, tinha muitas pessoas que eram vítimas de bruxarias e maldições. Então, quando ele diz, o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos em busca de repouso e não encontra, acontece o seguinte: a pessoa que é liberta daqueles espíritos imundos, Deus quer que aquela pessoa, ela continue no caminho do Senhor, que ela procure Deus, que ela se converta, que ela se arrependa, que ela continue no caminho do Senhor. Mas acontece que nesse caso aqui, essa pessoa ou essas pessoas que foram libertas daqueles espíritos imundos, elas não quiseram continuar no caminho do Senhor, mas elas continuaram andando numa vida de pecado, uma vida desagradável para Deus, aos olhos dele. Então, essa pessoa não se arrependeu, ela não agradeceu a libertação que ela recebeu. Então, diz que o espírito imundo, quando ele sai, como ele não achou um repouso, então ele fala: voltarei para minha casa de onde saí. Quer dizer, vou voltar no corpo daquele homem ou mulher onde eu morava antes. E diz que o espírito imundo, ele volta de novo.
E quando ele chega, ele acha esse homem ou essa mulher que eles estão fazendo coisas ruins e desagradáveis, elas estão pecando perante Deus. Então, no coração delas, não tem Deus. No coração daquele homem ou mulher que foram libertos, não tem Deus lá. Então, o espírito imundo, ele consegue perceber que o coração, ele está vazio, sem Deus. Então, por causa disso, diz. E voltando aquele espírito imundo naquela pessoa, diz que ele acha desocupada, ele acha essa casa, o coração da pessoa, diz, acha desocupada, varrida e ornamentada, quer dizer, sem Deus. Pelo contrário, cheia de pecado, de maldade. Então diz que esse espírito ruim, esse espírito imundo, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele entram para habitar ali, naquela casa, naquele coração daquele homem ou mulher que foram libertos uma vez e não se arrependeram e continuaram pecando. Então diz que esses espíritos agora moram lá com ele. Não é um só, mas são mais 7. E disse: são os últimos atos ou o último estado desse homem são piores que o primeiro. Quer dizer que ele primeiro tinha um espírito, um demônio. E a pessoa, ela foi ingrata com Deus e ela não procurou a Deus, ela não se arrependeu. Ela foi embora e aquele espírito imundo que ficou perturbado procurou mais 7 espíritos e volta e possui aquela pessoa. Porque aquela pessoa estava sem Deus, porque aquela pessoa não tinha se arrependido. Então diz que os atos dele vão ser pior. Se ele estava doido antes, se ele estava louco antes, agora vai ficar pior, vai ficar completamente fora de si, vai ficar uma pessoa doente mentalmente, nas piores condições. Então diz que os atos dele são piores que os primeiros. Assim também, o Senhor Jesus disse, assim também acontecerá esta geração malvada. Aqueles fariseus e escribas que não acreditaram no Senhor e diziam que eles tinham a Deus e eles não se arrependeram. Então diz que viriam alguns espíritos ruins, maus, e iam possuir eles para que os pensamentos deles fossem piores que antes, rejeitando o Senhor da glória. E já se passaram mais de 2000 anos até o dia de hoje, e nós vemos hoje pessoas que vêm de lá, daquela crença, daquela religião, daqueles costumes, e até o dia de hoje, nós ouvimos eles falarem que eles não aceitam o Senhor Jesus. Eles não acreditam que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o Salvador, o Messias, e como eles não acreditam, com certeza, cada um deles são possuídos por mais de 7 espíritos, e eles estão desse jeito, e eles são enchidos de incredulidade, de orgulho, de arrogância, onde eles se acham superiores e não procuram a Deus e rejeitam, menosprezam o Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus estava ensinando, e tomara que nós não sejamos vítimas por sermos incrédulos, por ter incredulidade, duvidar do Senhor, não sejamos vítimas daqueles demônios, mas pelo contrário, se o Senhor nos libertou, Ele nos limpou de espíritos de tudo aquilo, vamos seguir o Senhor. Vamos ser sinceros, retos e íntegros no caminho do Senhor. E eu convido todos vocês desse jeito, que o Senhor, Ele vai fazer muitos milagres na vida de vocês, Ele vai libertar vocês, vai tirar muitos espíritos maus e muitas bruxarias, mas Ele espera que vocês continuem no caminho dEle, no caminho reto. Então, nós não vamos seguir esse mau exemplo daquelas pessoas, daqueles escribas e fariseus, porque hoje também tem, mas nós não vamos seguir esse exemplo, porque nós queremos viver com Deus, morar com Ele e ganhar a vida eterna, e vamos orar por nosso Deus. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la meditación de tu santa palabra. Gracias por tu doctrina, gracias por tu palabra hermosa, mi Señor, que nosotros nos deleitamos cada vez que abrimos la Biblia para leer y encontrar esta doctrina maravillosa, y que tú la vivificas con el poder de tu Espíritu Santo.
Gracias porque tú la haces una realidad en nuestras vidas. Gracias porque nuestro corazón y nuestra alma rebosan de alegría cada vez que leemos, cada vez que te nombramos, cada vez que meditamos en ti. Gracias, eterno Dios. Te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa en este momento y bendigas a las personas, a la gente, a los hermanos, a las hermanas y a todas las personas recientes y personas que por primera vez nos escuchan, que tú los bendigas, los limpies, los libertes, que tú quites espíritus inmundos, brujerías, hechicerías, maldiciones. Quita enfermedades incurables, quita toda enfermedad psíquica, toda enfermedad física. Quita, Señor, todas estas tribulaciones, destruye la obra del maligno, dales gozo, dales alegría, dales paz, comprensión, amor, cariño a mucha gente. Prospérales y bendíceles, Señor, dales alegría, revélales en sueños o en visiones tu palabra, tus caminos y ayúdales para que ellos sigan adelante, Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos todo. Amém, glória ao Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Vamos cantar para o Senhor o coro 157, que chama de cativeiro. Coro 157. De cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Glória ao meu Senhor. Muito obrigada aos meus queridos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês muito.